muito agradecidos, porque até aqui o Senhor, em suas mãos de amor, a tudo nos tem conduzido. Então sejam bem-vindos e não se esqueça da inscrição, também de dar o seu like e de fazer a contribuição, porque o assunto de hoje tenho certeza que lhe falará ao coração. A palavra de Deus é viva, disponível a qualquer um. E o assunto de hoje é Gênesis no capítulo 41. Passados 2 anos completos, o faraó também sonhou e às margens do rio Nilo foi que ele se encontrou. Do rio 7 vacas de boa aparência se apresentavam. E ali, no meio dos juncos, aquelas vacas pastavam. Depois delas, outras 7 vacas de feia aparência apareceram, que aquelas outras 7 vacas gordas, as vacas magrelas, comeram. Então o faraó acordou e voltou a dormir novamente. E um outro sonho estranho apareceu por sua mente. Eram 7 espigas boas que apareciam em uma haste somente. Acontece que depois dela apareceram 7 espigas mirradas, que pelo vento oriental estavam todas queimadas. E as 7 espigas gordas foram por elas devoradas. Então o faraó acordou, estava muito perturbado, e todos os sábios e magos foram por ele convocados. Então contou a ele os seus sonhos e pediu-lhes a interpretação. Porém não havia quem pudesse dar uma boa explicação. Então o copeiro-chefe começou a se lembrar, e para o faraó, aí ele foi contar. Enquanto o Senhor com seus servos, há um tempo atrás está virado, e naqueles dias eu fui para a prisão encaminhado, na casa do comandante da guarda, eu permaneci encarcerado. O padeiro-chefe foi preso também, e na mesma noite ambos sonhamos. E sobre o seu significado nós muito nos preocupamos. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante, contamos a ele o sonho que tivemos, a interpretação dessa forma, assim, sem ser vacilante. Dele nós recebemos essa interpretação quase no mesmo instante. E tal como nos interpretou, da mesma forma aconteceu, eu fui restituído no meu cargo enquanto o padeiro morreu. Então o faraó a José rapidamente mandou chamar, e que eu fizesse daquela masmorra bem depressa que ele saísse de lá. Ele mudou de roupa, se barbeou e se arrumou. E na presença de faraó, alegremente José se apresentou. E o faraó, detalhadamente, o sonho a José revelou. E assim que, tendo terminado, então José ele falou: o sonho de faraó é apenas um. Deus te revelou o que vai fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos. As 7 espigas boas são 7 anos. Escute bem o que eu vou lhe dizer. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras, são também 7 anos. E a interpretação é fiel e verdadeira. Eis que vem 7 anos de abundância para toda a terra do Egito, que logo depois, pela fome, serão então esquecidos. A fome consumirá a terra, a abundância nem será lembrada. Será gravíssima a fome que sobre a terra será colocada. Esse sonho que o faraó teve e que foi por outra vez repetido, Deus se apressa a fazer o que ele tem estabelecido. O faraó deveria escolher um homem bem ajuizado para dirigir os negócios do Egito e para ser então encarregado. O faraó deveria fazer isso, pôr na terra administradores e recolher a 5ª parte dos frutos nos 7 anos de fartura que juntem os administradores. Toda a colheita que fizerem, que se faça então guardar uma parte nos armazéns para a fome que depois virá. E pela fome a terra destruída então não será. Ao faraó e a todos os oficiais, esta proposta muito agradou. Então o faraó aos seus oficiais naquela mesma hora falou: alguém melhor que José, por acaso nós poderemos achar? Um homem em que o Espírito do próprio Deus está? E já que Deus revelou tudo ao jovem José, o administrador dessas coisas deve ser ele mesmo, José. Você será o administrador da minha casa e o povo a sua palavra obedecerá. Somente no meu trono, maior que eu, você não será. E Faraó disse a José: eu te falo a verdade. Sobre a terra do Egito eu te constituo como autoridade. Então Faraó tirou o seu anel sinete,
No dedo de José colocou, que o vestissem de linho fino, um colar de ouro no pescoço, logo tudo se providenciou. Então o fez subir em sua segunda carruagem, e clamaram que se inclinassem sobre todo o Egito. José teve toda a autoridade. E Faraó disse a José ainda: sem que você venha ordenar, nada em toda a terra do Egito, nada sem você falar. E Faraó chamou de Zaphenate-Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, que era filha de Potifra e que era de um sacerdote. Tinha José, nesse tempo, 30 anos de idade. Diante de Faraó, José se apresentou, e por toda a terra do Egito, nos dias seguintes ele andou. Nos 7 anos de fartura, em abundância a terra produziu, e todo o mantimento encontrado foi uma parte por José guardado, como nunca antes se viu. O mantimento colhido ao redor de cada cidade foi colocado em armazéns naquela mesma localidade. Assim José conseguiu ajuntar com grande capacidade. Era muito cereal, como se fosse areia do mar, porque ia além das medidas que se podia juntar. Antes de chegar à fome, 2 filhos a José nasceram. Eram filhos de Asenate, de Manassés chamaram o primeiro, pois disse: da casa de meu pai e do trabalho duro Deus me fez esquecer. E tempos depois, o segundo filho, a José, veio nascer. E pelo nome de Efraim chamaram aquela criança. Ele disse: Deus me fez próspero na minha aflição. E passaram então os tempos de abundância. Começaram os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas havia pão no Egito. E quando a fome do Egito a chegar ali começou, o povo foi a Faraó e por pão a ele clamou. Então o Faraó dizia: vá falar com José, e podem fazer tudo conforme ele disser. E conforme a fome avançava, o celeiro José abria, e mantimento aos egípcios. Ali mesmo José vendia. E em toda a terra do Egito, mais e mais a fome aumentava, e todas as terras vinham, e de José comida eles compravam. Meus queridos, olha como Deus muda a sorte, não é verdade? José era fiel, José não fez nada para merecer a prisão. Então ele interpreta 2 sonhos, não é lembrado, mas agora o próprio Faraó sonha. Deus deu para ele essa mensagem, e José então sai da prisão e salva, né? De certa forma, José foi o salvador do mundo. Tá vendo como Deus age na vida de uma pessoa? Meu querido, não reclame. Se você está passando por momentos de prova, momentos de aflição, segura firme, aguenta, vai passar, e logo a sua missão deverá também ser cumprida. Que Deus te abençoe, meu querido. Seja como José, confie no Senhor e não retroceda por nada. Seja fiel em tudo, e Ele tem uma bênção maravilhosa para te dar. Até amanhã, e por hoje, seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor.